Cara, eu até parei o carro aqui, rapaziada. Fabão na área, motorista de aplicativo aqui em São Paulo, desde 2016. E antes de ser motorista de aplicativo, eu trabalhava como taxista, né? Então, eu tenho uma visão da coisa um pouco diferente de quem só é taxista e de quem só é motorista de aplicativo, né? Então, por isso eu às vezes sou mal compreendido, né? Por exemplo, eu defendo a regulamentação. Eu sou a favor de regulamentar, de restringir um pouco o acesso de novos motoristas à plataforma. Por que que eu penso assim, cara? Primeiro ponto, o Brasil, eu acho que deve ser o único país do mundo, são coisas de Brasil, né? Aonde você consegue tirar uma carta de habilitação mesmo sem saber dirigir. Parece estranho isso, né? Mas aqui no Brasil, se alguém de fora do Brasil aí, a internet atinge o mundo inteiro, às vezes não conseguir entender isso aí, mas aqui no Brasil existe toda uma indústria de treinamento para habilitados. Aprenda a dirigir se você já é habilitado, não faz o menor sentido. Mas aqui no Brasil é assim, o cara não precisa saber dirigir e ele consegue tirar uma carteira de habilitação. E o pior, esse cara que não sabe dirigir e conseguiu tirar a sua carteira de habilitação, ele manda lá a foto do documento pro Uber, até porque para pôr o EAR na carta você não tem nada, você só vai lá e paga uma taxa, né? Não quer dizer nada, que você seja um bom no volante, nem nada. E aí você se cadastra no Uber. Qualquer Zé Ruela tá se cadastrando no Uber, cara. E isso aí vai levar a um ponto aonde exercer essa atividade profissional não vai valer a pena para ninguém, cara. Se todo mundo que tem um carro na garagem entrar no Uber, não vai ter corrida para todo mundo, cara. Eu vou contar uma historinha rápida aqui para ver se eu consigo me fazer entender, porque o objetivo desse canal é buscar, multiplicar ideias e buscar um apoio. Eu espero que meus vídeos cheguem até algum vereador, algum político profissional aí que possa defender o motorista, tá? Porque o chofer de praça, o cara que dá carona para viver, ele é mais antigo, muito mais antigo do que o próprio carro. Muito antes da invenção do carro, gente, já existia o cara lá com a sua charretinha, o seu cavalinho, que dava carona e cobrava por isso. Meu, eu tô indo lá para tal lugar, você quer ir, eu te levo, vai custar tanto para você. Isso existe desde o início da civilização, cara, entendeu? Lá nos anos final de 1800, né, teve aí a invenção do carro e tal, e surgiram lá os primeiros táxis no mundo, né? Lá na Alemanha, inclusive, surgiu lá os primeiros táxis. Não vou ficar contando muito a história, mas mais aqui no Brasil, né? Aqui em São Paulo, em meados de 1900, surgiram os primeiros táxis aqui em São Paulo, tá? Tendo o seu primeiro ponto de táxis ali na Praça da Sé, 1910, não vou saber o ano ao certo, mas é nesse período aí, começo dos anos 1900, tá? Naquela época você tinha um limitador de profissionais na rua, que era o quê? O carro. Quantas pessoas em 1900 tinham carro? Ninguém tinha carro. Ter um carro era coisa de milionário, cara. Você ia lá, comprava um carro, é como se você estivesse comprando uma empresa. E aí você começava a dar carona, cara. Porque não, só você conseguiu comprar, ninguém tinha carro, todo mundo demandava o transporte. E esse era o limitador. No entanto, o tempo foi passando, mais e mais pessoas foram comprando carros e se adaptando e se profissionalizando com isso, até que chegaram os anos 50, né? Lá no governo Kubitschek e tal, onde deu a abertura do Brasil, né, industrialização do Brasil e tal, e vieram aí vamos falar da indústria automobilística, né? Veio para o Brasil as marcas tradicionais que a gente conhece até hoje aí, né? A Volkswagen, essas marcas tudo aí, Ford, Chevrolet vieram para o Brasil. E eles trouxeram uma coisa legal para o Brasil. O carro que até os anos 50 era restrito a caras que tinham muita grana, passou a ser acessível para o cara que era mediano de grana. Olha que legal. Se você era pobre, você não podia ter um carro mesmo. Mas se você era classe média, você já conseguia comprar um carro. Isso foi muito legal, mas gerou um efeito colateral nessa área profissional de chofer de praça, que todo mundo começou a virar taxista.
Até que explodiu aquele boom nos anos 60 de táxi na rua, e era uma bagunça. Não tinha alvará, não tinha vistoria, não tinha nada, todo mundo começou a comprar carro e virar táxi. Gerou um problema seríssimo, porque essa atividade profissional passou a não valer a pena, tinha muito táxi na rua, poucas pessoas que usavam esse serviço, e a atividade profissional passou a não valer a pena para ninguém. Tô falando meio rápido pro vídeo não ficar chato, eu consegui fazer aí em 5 minutos, eu não sei o tamanho que vai ficar esse vídeo. Mas rapaziada, no final da década de 60 veio a lei dos táxis, né? Aquela lei que instituiu as frotas de táxi. E foi aí que um monte de político ficou milionário, cara. Você acha que os alvará que foram expedidos na época, quando teve a limitação, foi pra mão de quem? Você acha que esses alvará foram para a mão dos motoristas? Dos caras que eram profissionais da praça e viviam disso? Foi nada, meu. Foi para político aqui e ali, cara. Vai ver as frotas de táxi, a maioria é de político, cara. A maioria é de político, um monte de cara ficou milionário alugando táxi por conta do alvará que limitou, né? Para meros mortais como eu, que era um escravo da máfia dos alvará, entendeu? Limitar o carro lá nos anos 60 começou a gerar um problema em torno dos anos 80, que vem se arrastando até hoje, que é a famosa máfia dos alvará. Eu era um escravo da máfia dos alvará. E quem é das antigas aí vai lembrar, mano. Para você ter um táxi em São Paulo, cara, você tinha que comprar o carro, você tinha que fazer o curso para virar taxista e você tinha que comprar o alvará. Mas o alvará custava o preço de uma casa. Tô falando sério. Se eu tiver mentindo, alguém que comente aí e fale. Mas antigamente, antes da era Uber, cara, para você comprar um alvará de táxi em São Paulo, você ia ter que desembolsar fácil 200 mil reais. Os mais baratos, o cara que vendia porque estava enforcado, pedia 150 mil, 130 mil. Esse era o preço de um alvará de ponto livre em São Paulo. O efeito colateral que isso gerou, cara, foi o seguinte, as pessoas não sabem o que é o barra 2. O barra 2 é esse taxista que não tem um táxi, ele paga uma diária para trabalhar, para alguém que é proprietário do táxi ou para alguma frota, né? Mas o efeito colateral foi o seguinte, o preço dessas diárias começaram a estourar de tal forma que era difícil de pagar, cara. Você tinha que se matar de um jeito. Tem nego que acha que se mata no Uber, mano. Se você tivesse entrado no táxi nessa época, eu tirei o meu condutáxi, eu comprei o meu primeiro táxi em 2006, aluguei o primeiro táxi em 2006. Meu, o bagulho era louco, você tinha que trabalhar que nem um condenado, muito mais do que você trabalhando no Uber, cara, você não tá entendendo. Porque para pagar diária era difícil, o que gerava os caras a simplesmente não conseguir pagar, e aí vinha aquele mercado, né, negro, dos táxis geladeira, dos táxis de município, se é que eu posso falar assim, mercado negro, né? Os táxis de município que tinham um alvará mais barato, você ia lá no município, comprava um alvará, mas você trabalhava em São Paulo, mesmo sujeito à aplicação de multas e tal, né, cara? É um problema sério, né, meu? É um problema seríssimo. Eu já fui barra 3, pra você ter ideia. Tinha um cara que ele era barra 2 no alvará de um táxi e eu ainda alugava o táxi dele. Eu era o barra 3 no táxi do cara, né? Tinha essas coisas que é coisas de Brasil, né, cara? Aí vem os aplicativos, cara. E o aplicativo pra mim foi a libertação, porque eu passei a perceber o seguinte, cara, eu não preciso de alvará pra exercer essa atividade profissional, mano, isso é louco. Eu não vou mais ficar sujeito à apreensão de carros e tal. O Uber veio pra isso. Pelo menos no meu ponto de vista, pra mim me ajudou muito, né? Tanto que eu tô no Uber até hoje, já vai pro 4º ano. Sinceramente eu não penso em voltar a ser taxista, tô bem no Uber. Mas o efeito colateral que o Uber gerou hoje, cara, e agora o porquê de eu ter contado toda aquela historinha nós estamos numa fase hoje que é a mesma fase que os taxistas passaram lá nos anos 60. Que foi a fase do, se todo mundo tem um carro e qualquer um entra de qualquer jeito, a atividade passa a não valer a pena pra ninguém. Se chegar um momento que eu colocar na ponta do lápis lá e falar, mano, eu não consigo sustentar minha família e o meu carro com essa atividade profissional, aquele abraço, eu vou procurar outra coisa pra fazer. Porque eu tô aqui pra sobreviver, não é pra brincar, entendeu? Eu não tô nem aí pros aplicativos, eu tô aqui pra ganhar dinheiro.
Esse é o efeito colateral que nós estamos passando hoje, rapa. Eu não acho que limitar a quantidade de carros na rua vai resolver o problema. Eu sou contra isso e vim para o Uber por causa disso. Sou contra limitar a quantidade de carros na rua, mas eu acho que do jeito que tá, qualquer Zé Ruela entra e já sai falando aí, eu sou Uber tal, eu sou o cara. Tá errado isso aí, meu. Tem cara que não sabe dirigir, que se cadastrou na plataforma do Uber. Tem cara que não conhece a cidade, o cara mal conhece o bairro do lado da casa dele e tá no Uber. Isso pra mim é o cúmulo do absurdo. O objetivo desse canal, rapa, o vídeo tá ficando 10 minutos já, o vídeo tá ficando longo demais, eu vou encerrar. Mas eu tenho tentado fazer as pessoas entenderem o seguinte: eu não quero limitar a quantidade de carros na rua. Eu não quero limitar a quantidade de motoristas, não é esse o meu objetivo. Mas sim, dificultar um pouco. Mano, eu não tô conseguindo me explicar nesse vídeo, eu vou tentar fazer outro. A few moments later. Meu, vou concluir nesse vídeo mesmo para não ter que gravar tudo de novo que eu preciso rodar. Mas, gente, historicamente já está comprovado. Limitar a quantidade de carros não resolve nada. Não adianta nada você ter menos carro do que motorista na rua. Mas também não resolve nada você ficar cadastrando motorista sem critério nenhum. Gera um novo problema também. A história mostra isso pra gente. Meu, vamos olhar para trás para não errar lá na frente. Esse assunto precisa ser discutido, ele precisa entrar em pauta e precisa ser discutido, mas não da forma como está sendo feita. Não os taxistas querendo acabar com o Uber ou o Uber querendo atacar os táxis. Não tem esses dois lados. Vamos parar, gente, de defender o táxi ou defender o Uber e vamos começar a olhar para o motorista. É isso que eu estou pedindo. Eu estou pedindo para que isso seja discutido, mas preservando essa categoria profissional de milhares de caras que estão ali na rua, faça chuva ou faça sol, para levar você e trazer insegurança. Vereadores, é isso que eu peço para vocês. Vamos discutir o assunto, mas sem ficar levantando o luminoso de táxi, entendeu? Para meter o pau no Uber. Eu vou levantar o distício do Uber e meter o pau nos táxis. Todos são iguais, cara. É tudo motorista fazendo exatamente o mesmo serviço na rua. Entendeu, rapaziada? Fica com essa reflexão aí. Mais uma vez, vamos lutar e vamos se unir, rapa, para defender a nossa atividade profissional sem essa separação infantil que tá tendo entre taxistas e uberistas, gente. Reflitam sobre esse assunto, certo? Agradeço a todos que assistiram até aqui. O vídeo realmente ficou longo. Eu precisava mesmo contar toda essa história para poder concluir a ideia nesse finalzinho do vídeo aqui, para vocês entenderem. Pessoal, forte abraço a todos. Até o próximo vídeo aí e até logo.